mais aqui o nosso Tribuna Livre, tá certo? Agora 11 horas e 11 minutinhos, gente, com início silencioso ali, primeiros sintomas que podem ser negligenciados. O câncer de cabeça e pescoço pode atingir 40 novos mil casos no Brasil entre 2023 e 2025, segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Para conscientizar, sobre a importância do diagnóstico precoce e da adoção de um estilo de vida saudável, neste dia 27 de julho, hoje é comemorado o Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. E a Liga contra o Câncer, aderiu à campanha do Julho Verde. Temos a campanha aí nesse mês, portanto, Julho Verde, mês nacional do combate a esse tipo de doença, com ações ao longo de todo o mês, justamente para trazer a informação, para conscientizar você, tá? E aí a gente está recebendo aqui no nosso programa o doutor Edilson Pinto, tá conosco aqui. Doutor, seja muito bem-vindo, cirurgião de cabeça e pescoço da Liga. E aí, doutor, é um prazer tê-lo conosco aqui, justamente para a gente botar luz na importância de tudo isso, da gente se prevenir, para que a gente não chegue nesse momento ali em que não tem mais jeito, principalmente quando a gente fala com relação a essa doença que é o câncer e que está cada vez mais na nossa sociedade e que é tão difícil, A gente respira fundo, é uma doença difícil, mas que com a prevenção a gente pode tornar tudo mais leve, Seja bem-vindo, prazer tê-lo conosco hoje. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Venho aqui nessa missão para a gente divulgar, nesse mês de conscientização, na verdade, de um câncer que, apesar da gente, quando a gente fala cabeça e pescoço, é uma região muito ampla, mas a gente vai ali 3 focos, que seriam os principais. Pele, que aí não é tanto o momento, porque tem o dezembro, que é o mês de conscientização de pele. Um pouquinho de tireoide, que é bastante comum, principalmente em mulheres. Mas a gente termina focando muito na parte que a gente chama de trato aéreo digestivo alto, que seria boca, garganta, e ali a parte do órgão da voz, que é a laringe. Sim. Que em homens, por exemplo, está ali disputando o terceiro, não é uma disputa tão boa, mas disputando o terceiro lugar no Brasil. Sim. E aí, mais ou menos entre isso. Os casos de incidência. De incidência. Cada vez maior e no terceiro lugar. E qual é a classificação do câncer cabeça e pescoço no Brasil em termos de incidência, doutor? É o primeiro, segundo? Não, então, a gente... Porque cabeça e pescoço é muito amplo, Sim. Quando a gente vai para o trato aéreo digestivo, em homens está ali terceiro lugar, mais ou menos. Sim. Terceiro, às vezes até segundo, dependendo do ano. Certo? Nossa. Em primeiro lugar, homens é próstata. Em segundo lugar, a gente disputa ali com colo. Tem um ano que colo está na frente, tem outro ano que a gente está na frente. Sim. Juntando esses sítios. E a gente junta esses sítios, cavidade oral, que seria a boca, a garganta e a laringe, porque o fator etiológico é muito semelhante ainda, apesar de garganta ter surgido um outro fator etiológico também nos últimos 10 anos. E a ideia é, por um lado, prevenção, mas principalmente o diagnóstico precoce, porque a realidade que a gente enfrenta no Brasil ainda é a realidade que a gente dá muito diagnóstico tardio, muito mesmo. Sim. Isso tem um impacto brutal, em parte em mortalidade, mas principalmente impacto brutal na qualidade de vida do paciente, da pessoa que tem um câncer. Isso é muito importante, Vamos falar aqui para o nosso ouvinte, que é uma doença, um câncer muito silencioso, de acordo com os dados que o doutor Edilson Pinto está nos fornecendo, acomete muita gente, Está aí entre os 5 primeiros. Pois é, de maior às vezes a gente não tem nem Brasil, noção disso, Já pensou, Edivan? Eu mesmo já tive. Apareceu aqui, doutor, uma pintinha no lábio. É uma manchinha branquinha. Eu digo, deve ser uma afta, algum negócio do sol. Mas a bicha não saía. Ficava ali. Permaneceu. E não desaparecia, não desaparecia. Aí eu digo, rapaz, vou procurar um especialista nessa área, Sim. Aí fui no médico. Quando chegou, só, olha, esse negócio aqui não é bom não, vamos tirar. Eu também tirei no outro dia, cortei aqui, não sei se dá para ver que tem... Um cortezinho, não aparece. A mucosa tem a cicatrização muito... É boa, Quer dizer, então, indo a tempo, doutor, se eu deixasse ela aqui, daqui a pouco ia enraizando, ia crescendo, daqui a pouco ia talvez não tivesse mais jeito, alguma coisa mais invasiva, Como é que aparece, doutor? Por exemplo, aqui eu vi, Sim. Boca, o senhor disse que é boca, tireoide, a parte nasal, garganta e a né? laringe. Me permita discordar de você só uma coisa. Sim. E esse é o porém para a gente, para a cabeça e pescoço, para essa região. É que os sintomas não são silenciosos.
Na verdade, são sintomas que são precoces. Sim. E para a gente, angústia, porque como os sintomas são precoces, a gente ainda dá muito diagnóstico tardio. Então, há uma certa leniência do paciente. A gente sabe que o sistema público de saúde também contribui bastante, né? Mas os sintomas, eles aparecem desde cedo, desde, como no seu caso, né? Uma feridinha. Mas isso aqui dá de quê, doutor? Aí você vai ter... no lábio inferior, no seu caso, a principal causa é o sol. A radiação solar, como a pele também. A reportagem que eu faço no sol. Agora tem que estar com sempre com o protetor. A pele também. Ajuda. Eu estou com dois logo. Nesse caso, é uma situação em que a gente pode falar de prevenção. Porque nem todo câncer a gente consegue prevenir, né? A gente às vezes usa a palavra para facilitar o entendimento, mas a palavra correta não seria prevenção, seria diagnóstico precoce. Sim. Mas no caso do câncer causado pela radiação solar, câncer de pele e principalmente lábio inferior, você consegue prevenir com a proteção solar, né? Seja através de uma barreira química, que é o protetor solar, seja através de uma barreira física, roupa com manga longa, chapéu, óculos escuros, boné. Então, a barreira física, o ideal é, inclusive, associar os dois. Esse boné tem que ser UV, doutor? Qualquer esse boné que a gente compra ali um boné que nos camelôs, do sol, né? Evitar que o sol chegue. Evitar que a radiação, principalmente a radiação beta, né? Que a gente chama de radiação infravermelha. A gente falou de labial e o interno, aquele que é interno. Aí a gente vai para a parte de mucosa, né? Que é a pelezinha que está dentro da nossa boca, do nariz, da garganta. De mucosa, os principais fatores... Aí ainda é o tabagismo, um fator muito importante. Acaba que fuma, vou dizer uma coisa. Talvez aqui a gente, para a cavidade oral, para a boca, algo em torno de 95% dos cânceres são causados pelo cigarro. Nossa. E na laringe também, mais ou menos isso. Gente que fala demais também, né? Discurso. Por exemplo, o Lula está com um caso agora, né? Porque ele fumava. Fumava muito, aí gostava do... Na verdade, foi tratado acho que em 202013. Câncer de laringe. Foi, 2013. Então, recidivou agora, que ele não fez uma cirurgia nova agora, já como presidente? Acredito que o que ele fez agora foi um pólipo, não foi câncer, né? não. Mas, e aí, garganta, que nos últimos 15 anos a gente tem um fator etiológico novo, que é o vírus HPV. Que no restante do mundo, principalmente no primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, Austrália, Canadá, já é o principal fator, já passou o tabagismo. Estados Unidos, por exemplo, 100% já dos pacientes com câncer de garganta estão associados ao HPV. No Brasil, a gente não tem essa realidade ainda. O que a gente vê, os estudos mais recentes, como a gente copia tudo que é ruim e o que é bom, o que é bom a gente nem sempre consegue copiar, mas o que é ruim lá de fora a gente copia muito fácil. Infelizmente, né, doutor? Está crescendo, então, também, certo? Então, por exemplo, em 2015, a gente tinha estudos mostrando uma taxa de 20%, já agora... Do ano passado, a gente já tem uma taxa aí de quase 50% de alguns estudos. Ainda baixa em relação ao restante do mundo, mas o HPV tem vindo como um fator muito predisponente para a garganta e ele tem aumentado a incidência. Os Estados Unidos, nos últimos 10 anos, duplicou a incidência de câncer. Se já é uma incidência alta, imagine duplicar a incidência, né? Nossa. Esses são os fatores etiológicos principais. Então, o cigarro, o HPV para a garganta. O álcool, ele sozinho não é tão potente, mas quando se junta o álcool com o cigarro, sim, ele é um fator. Se for álcool com limão, ajuda, né? A limpar para proteger. Para proteger. Aí, porque na verdade, o que é que acontece? É a coisa mais popular, né, doutor? O que é que acontece? Com melzinho ou com uma caipirinha? Não, uma meladinha. O processo de cancerização, o que é que leva ao câncer? Né? Câncer é uma doença genética. Que uma célula sofre mutação. Ela sofre mutação por algum motivo. Seja por aquela pessoa que já nasceu com aquelas mutações. Sim. Né? Eu gosto de brincar dizendo que a célula cancerígena é um X-Men. Né? Um X-Men que sofre mutação e ganha superpoderes. A célula cancerígena é exatamente isso. Ela sofre a mutação e ganha superpoderes, inclusive. E aí você tem um fator genético já intrínseco. Mas você tem um fator ambiental, que no nosso caso aqui é bastante importante. O que é o fator ambiental? É um fator que leve a uma irritação que cause um dano nessa célula e ela, para se proteger, começa a sofrer mutação. Quando é um fator muito importante que causa muito dano, como o cigarro, por exemplo, aí é um fator, por isso que ele tem uma incidência tão alta. Mas você pode ter fatores também que, às vezes, a gente minimiza. Por exemplo, uma prótese, né, a famosa chapa. Sim. Que esteja ali... A velha perereca. Está machucando. Aí o paciente... Vai criando um... Vai ferindo, vai machucando. Pode dar câncer, mesmo que o paciente não fume. Lógico que a incidência
O poder menor, do cigarro é muito maior muito mais do que a prótese. Um dente quebrado pode causar até mais higiene bucal, assim, muito tarde. Então é recomendável que vá ao dentista sempre, né? Fazer revisões periódicas, né? Porque o dentista às vezes vê, né? Sim. Pronto, esse aqui quem viu foi um dentista. Essa manchinha chamou branca atenção, aqui, né? eu nem via, eu nem estava nem vendo. Não estava atento, né? Achando normal. Normal. A dentista foi que viu, olha, é bom você verificar, olhar e tal. Eu fui para o especialista, eu vi. Então, assim, o simples fato de não fumar não exclui a possibilidade de ter um câncer, né? A primeira mensagem é essa. Lógico, quem fuma está num alerta maior. Rouquidão, vai ficar rouco assim. Então, aí quais são os sintomas que eu disse que são precoces, né? De uma forma geral, a gente vai ter 6, de uma forma simples, 6 sintomas. Esses sintomas, o grande problema deles é que a gente tem comumente eles. E a diferença, o que é que muda? É uma palavrinha chamada persistência, duração. Então, o caroço ou nódulo no pescoço, e todos eles vão estar associados com 15 dias. Como é que a gente vê? Um toque manual? Palpando, né? Palpou, percebeu aquele carocinho. E em 15 dias ele não desapareceu ou até aumentou de tamanho, é interessante se avaliar. Acende o alerta, né? Acende o alerta. Na boca. Acho que todo mundo sabe o que é uma afta. Sim. É uma ferida na boca. Dói muito no início, mas uma afta cicatriza em uma semana. Agora você está com uma ferida na boca que não cicatrizou em mais do que 15 dias, tem algo errado. Isso não significa que é câncer, mas precisa ser avaliado. Tá? E mesmo que seja uma lesão benigna, que não seja câncer, provavelmente, se não cicatrizou, provavelmente vai precisar de algum tratamento. Então, 15 dias de novo. Uma ferida na boca que não cicatrizou, 15 dias de novo. Rouquidão. Todo mundo sabe que é ficar rouco, né? Gritou numa festa, falou muito. Às vezes o professor que termina, vocês radialistas, termina o dia se não cuidar da voz, vai terminar o dia rouco. Mas você acorda com a voz limpa. Agora, aquela pessoa que está rouco há 15 dias, sem nenhuma melhora, tem algo errado. Precisa ser avaliado. Então, a rouquidão, por mais do que 15 dias, rouquidão persistente. Quem teve um problema grave foi o nosso deputado Henrique Eduardo Alves. Ele um CA, em plena campanha, ele fez uma campanha sem falar. Isso. Né? Uma campanha sem falar. Eu acho que o pessoal, os políticos, né, que falam muito, pastor que fala muito, o pessoal que usa muita voz, né, quase que diariamente, assim, verificar, dar uma olhadinha, né? Cuidado, aquela rouquidão que fica persistente, não é... Exato, então, a rouquidão persistente... Eu li uma vez um negócio de... pedindo para usar preservativo no ato sexual. O que é que tem a ver? HPV. Deixa eu terminar os sintomas e a gente fala da HPV. A gente vai já chegar lá, Edivan Martins. Eu não estava vendo muita Calma, Edivan. Vamos lá, doutor. Os outros 3 sintomas seriam a dificuldade para deglutir, a mesma coisa, você tentar, uma vez ou outra, se engasgar, acontece, todo mundo tem. Agora, se a pessoa está com mais de 15 dias e precisa fazer esforço para engolir, precisa ser avaliado. O outro sintoma, dor para deglutir. A mesma coisa, todo mundo sabe que é uma dor de garganta, de uma gripe, uma virose. Mas você passar 15 dias com dor de garganta, mesmo tendo tratado, 15 dias, toda vez que engole dói, precisa ser avaliado. Alguma coisa está acontecendo, né? E por fim, em relação à obstrução do nariz entupido. A mesma coisa. Você tem um nariz entupido, uma gripe, uma coriza, passou ali 2, 3 dias, tomou anti-inflamatório, tomou um antialérgico, melhorou, não tem problema. Mas se você está 15 dias com o nariz entupido e não melhora, mesmo tratando, precisa da avaliação. Então, o caroço no pescoço, o nódulo cervical, a ferida na boca, a rouquidão, a dificuldade para engolir, a dor para engolir e a obstrução no nariz. Tudo isso a gente sente praticamente todo dia. Não é? Qual é a diferença? Persistência por mais de 15 dias. Ficar ali 15 dias. Isso, passou 15 dias. Tem que se ligar no 93.5. E a gente tem um estigma, às vezes, que tem a história do quem procura acha. Não é? O ruim, na verdade, é você... Porque quem não procura também vai achar. No caso do câncer, o câncer estabelecido, quem não procura vai achar. E no momento que já não dá para fazer quase nada, né, doutor? Então, quanto mais cedo achar, melhor. Então, tem que procurar mesmo para achar mesmo. Então, se você está sentindo esses sintomas e tem a persistência, tem essa duração de mais de 15 dias, procure. Porque pode ser um tumor, pode ser uma lesão benigna que talvez precise de tratamento também. Com relação ao uso do preservativo, né? A questão é do HPV, certo? Eu lembro que eu disse que o HPV surgiu principalmente nos Estados Unidos e Europa como hoje o principal fator etiológico do câncer de garganta. O HPV, a principal transmissão, é através do ato sexual, o sexo oral. Eu vi até uma atriz semana passada dizendo que adora isso, tu viu? Não, Foi? Foi? Foi.
que acha... Maravilhoso, e aí precisa se prevenir, né? Sim. A gente tem um fator de prevenção que eu acho que seria mais factível, que é a vacina para o vírus HPV. Né? O porém é que a vacina ela tem que ser feita ainda com a pessoa que não teve contato com o vírus, porque uma vez infectado pelo vírus, o vírus, ele, vamos fazer uma forma mais fácil, né? Não é bem assim, mas ele se esconde, ele passa a ficar disfarçado em relação ao sistema imunológico. Então, uma vez que o vírus contaminou, não tem mais o que fazer, ele vai ficar lá o resto da vida. Tá? Todo mundo que tem um vírus vai ter câncer? Não, porque entra a questão genética da pessoa. Algumas pessoas têm mais facilidade e soma os dois. Então, o ideal é que a gente tenha a vacina antes. A vacina está muito bem estabelecida para o HPV de colo de útero, para o câncer de colo de útero nas mulheres. Para o de garganta, que aí serve para os dois, tanto para homens como para mulher, a gente não tem ainda estudos muito fiéis, porque isso é uma coisa relativamente recente. Mas como são as mesmas cepas que causam câncer de colo de útero, que causam câncer de garganta, então, em tese, a vacina protege também. Então, não é só vacinar as meninas, porque precisa vacinar os meninos, não pelo câncer de colo de útero, que ele não tem útero, mas pelo câncer de garganta, que, repito, na Europa e Estados Unidos, nos últimos 10 anos, duplicou a incidência por causa da HPV. E a transmissão é através do sexo oral. No Brasil, há uma grande discussão porque a gente não tem essa incidência ainda tão alta. Os americanos dizem que a gente pesquisa pouco aqui. Pode ser uma verdade. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo lá da própria Liga. Para todos os cânceres de garganta, a gente, hoje, mesmo SUS, a gente faz o teste para saber se está relacionado com HPV ou não. Porque o tratamento pode ser diferente. Sim. A conduta terapêutica pode ser diferente. Então é importante a gente saber. E a gente chega aqui, acho que não chega nem a 30% no Rio Grande do Norte ainda. Então talvez passe pelo comportamento sexual. É uma outra coisa também. A gente não sabe. Mas é um câncer que pode ser prevenido com a vacinação, que ainda é muito baixa. Né? Agora, para quem não foi vacinado, a gente não tomou vacina contra HPV, né? Sim. Não tem o que fazer. Porque geralmente essa vacina é ministrada nos mais jovens, né, doutor? Tem aquelas 2 doses, tem que ser em criança, porque o ideal é que você faça... Para não desenvolver. Que tenha uma pessoa que ainda não tenha tido a iniciação sexual. Sim. Porque para ter certeza que não tem o vírus ainda. Porque como o vírus está escondido, se você fizer a vacina, não é que a vacina vai fazer mal, mas não vai fazer efeito. Então, se a gente tomar a vacina hoje, não tem mais efeito nenhum. Se a gente já tiver o HPV colonizado. Sim. Entendeu? Porque esses meninos estão danados hoje, daqui a pouco... Pois é, e é bom se prevenir, né? E essa prevenção, ela é importante. Verdade. A da vacina e a prevenção, se você eventualmente aí, né, for no sexo oral, você tem que ter a questão lá da camisinha e tudo, né, doutor? É mais difícil, né? É mais lógico, difícil, se puder usar é melhor. Mas eu diria que a vacina... Por um lado, a vacina nos mais jovens, e pra gente, para o adulto, que é o principal, é aqueles sintomas, é o diagnóstico precoce. Sim, tá? sim. Até porque, também tem um outro lado. Tá? 50 anos de idade, aí agora vai usar preservativo, depois de passar 20, 40 anos se expondo. É mais difícil, né, de você conseguir. Não, assim, você já se expôs, talvez você já tenha HPV, não vai fazer muita diferença. Sim. E a gente ouviu aqui Eu tô falando do ponto de vista do HPV, tem outras doenças sexualmente transmissíveis. Que aí é outro assunto, outro pelo amor de Deus. A gente ouviu aqui um urologista semana passada, né? Isso. A galerinha aí de 70 anos... Tá serelepe. Com o advento do Viagra... Pílula azul, né? Com... Verdade. O ouro azul, aí toma viagrinha, pula cerquinha, pega as bichinhas aí no meio de coisa, chega em casa, vai pegar a rainha e acaba transmitindo também, quer né? dizer, então, use o preservativo, meu amigo. Depois disso, eu sei que na juventude você não usou não, mas agora de 70 eu uso. E no caso do sexo oral, ele é tanto transmitido para homens quanto para mulheres, tá? Inclusive, aparentemente, talvez até por questão de secreção... Pode exigir um exame assim, na hora? Rapaz, é difícil. Me passou a ficha aí. Então, é algo que... Existem alguns testes, né, para tentar avaliar se há contaminação pelo HPV, se a pessoa está com HPV, mas isso ainda, do ponto de vista clínico, ainda não é factível, ainda é muito só de estudo científico. A gente ainda não tem testes... do ponto de vista clínico, fáceis que eu possa fazer no laboratório ou na farmácia para ter essa confirmação. Ainda é algo que vai demorar um pouquinho. Agora... Mas é aquela mesma coisa, saber se você tem HPV ou não tem, não vai mudar, assim, a informação. Você tem HPV, eu tenho HPV na minha garganta. E aí, eu vou fazer o que com isso?
Nada, é o diagnóstico precoce. A gente tem que focar, no procura-acha mesmo, né? No diagnóstico precoce. Teve um sintoma diferente, a persistência do sintoma, né? Durou mais do que 15 dias, ir atrás do especialista para poder dar esse diagnóstico o mais precoce possível. Agora, doutor Edilson, a gente está falando justamente dessas questões assim, correlacionadas à prevenção, né? Existem outras atitudes que a gente pode ter ali para se prevenir? Ou realmente a gente fica nessa questão, aconteceu qualquer coisa, passou dos 15 dias, vamos atrás, né? Eu gosto muito de bater no diagnóstico precoce, porque o câncer de pele ele é totalmente prevenível. Para o câncer de boca, né? Aí seria a gente pensar, não fumar. É uma atitude, certo, de certa forma, é prevenível. Sim. Né? Mas aquela pessoa que já fumou 30 anos, ela pode parar de fumar, lógico, se ela continuar fumando, aumenta a chance. Então, se parar de fumar, é bom. Sim. Mas não significa que esses 30 anos não já causou não vai influenciar. Então, o alerta principal, ele tem que ser mesmo um diagnóstico precoce. Até porque infelizmente, a gente pega ainda esses pacientes, como eu disse, né? Um dente quebrado, uma prótese mal ajustada. E o paciente, às vezes, retarda o diagnóstico porque ele mas eu nunca fumei, eu jamais pensei que ia ter um câncer de boca porque eu nunca fumei. Sim. Então, Né? Existem outras causas muito menores, mas que elas podem acontecer. Então, o foco tem que ser no diagnóstico precoce, porque uma vez dado o diagnóstico precoce, o resultado é muito satisfatório. Tanto do ponto de vista de cura, mas principalmente, a gente está falando de uma área, de uma região, cabeça e pescoço, é uma região em que está praticamente os nossos órgãos vitais, as nossas funções vitais, muitas das funções vitais, respirar, né? Alimentação, e muitas funções sociais, a visão, a audição, o olfato, né? a fala, né? Sim, se a gente for colocar 90%, 80% a 90% das nossas interações sociais são ao redor de uma mesa. Sim. Imagina um paciente que precisou tirar toda uma língua. Era isso que eu ia perguntar, vamos fazer um medinho, vamos fazer agora um medinho, né? Então você imagine ficar sem uma língua. Sem um lábio. A gente já começa assim, perde o maior prazer que o ser humano tem. Que é a comida, o paladar. Comida. Sim. A gente e isso tem um motivo da gente ter prazer em comer, senão a gente não comeria. Sim. Né? Sim. A gente não ia comer, não ia ter alimento e Esse energia. índice é alto, doutor? De quê? Da cirurgia oncológica, você tirar parte da língua, a língua por inteiro, o lábio, né? É parte aqui da... Como né? 70% dos diagnósticos, 60% a 70% dos diagnósticos ainda são tardios, a gente ainda precisa fazer grandes ressecções cirúrgicas. Ou mesmo, existem até tratamentos alternativos, uma radioterapia, mas é aquele negócio, quando o tumor, digamos assim, se o tumor destruiu 70% da língua, eu falo isso para os meus alunos, né? Digo, se eu jogar aqui um pó de pirlim-pim-pim e o tumor sumir imediatamente, tem um tratamento mágico. O tumor sumiu. O tumor destruiu 70% da língua. Não vai voltar. O tumor já destruiu. Então, não é o tratamento quem destrói ou que tira a função do paciente. Quem tira é o próprio tumor. É a destruição à medida que ele cresceu bastante. Né? Então, mas, infelizmente, a gente ainda faz tumor de pele, câncer de pele. No seu caso, uma lesãozinha pequenininha, você retirou, tratado. Mas chega pacientes com tumores de lábio, que é uma coisa visível, e que o lábio totalmente destruído. Eu operei um paciente recente, há pouco mais de 3 semanas. Aí tem a leniência do próprio paciente, né, de não procurar. Sim. Soma, como eu disse, também um pouco... O lábio pode recompor com uma plástica, alguma coisa? A gente faz. Para todos, o tratamento oncológico, na cabeça e pescoço, o tratamento oncológico, de uma forma geral, ele permanece muito semelhante ao que era 30, 40 anos atrás. Tá? Na verdade, o câncer como um todo, a gente evoluiu muito em algumas coisas, mas se eu disse que o câncer é uma doença genética, o ideal era a gente tratar geneticamente. Isso. Mas a gente não tem capacidade para isso ainda, não tem conhecimento para isso. Já tem aí algumas terapias-alvos com essa ideia, mas ainda está longe. Então a gente ainda trata como se trata há 150 anos. Cirurgia, radioterapia, quimioterapia, e mais recente agora a imunoterapia. Tá? Na cabeça e pescoço, da década de 70 para cá, do ponto de vista de evolução de tratamento, a gente teve da radioterapia, mas a quimioterapia ainda está engatinhando. A cirurgia, as técnicas permanecem, são uma ou outra técnica mais nova que aparece, mas elas são bem padronizadas há algum tempo já. O que evoluiu muito, aí sim, é nessa parte que eu queria chegar, que é da reconstrução. Aí isso evoluiu bastante. Inclusive, algo que na década de 70, até a década de 70, os cirurgiões não pensavam, se pensava assim, tirar o tumor e salvar. E vire-se o paciente.
Hoje a gente pensa muito na reabilitação, a ponto até de muitas vezes se influenciar no meu tratamento. Então, na minha opção terapêutica, Sim. eu vou pensando na melhor reabilitação do paciente, na melhor qualidade de vida que ele vai ter após tratamento, a gente muda o tipo de tratamento. Às vezes até pode ter uma chance menor de cura, e aí a gente está falando de estatística, né? Mas aqueles que não ficaram curados, aí sim, aí você vai para uma coisa mais agressiva. Mas uma porcentagem, eu escolhi um tratamento menos agressivo e que tem um índice de cura de 40%. Quem está dentro dos 40% ficou curado e teve digamos assim, uma sequela menor. Mas a sequela está muito associada ao tamanho do tumor. É possível reconstruir? É. Mas a gente não consegue fazer como a natureza fez. Né? Nós somos perfeitos, né? Assim, do ponto de vista biológico, chegamos aonde chegamos por causa disso. Refazer igual não tem como. Então, se você tirar um pedacinho do lábio, talvez não tenha a diferença funcional, é praticamente nenhuma, porque foi pouca coisa. Mas se eu tirar 70% do teu lábio... o meu aqui, não vai ser fica igual. difícil, né? Eu passo assim a língua, já vejo uma lombadinha. Não, dormência não. Só uma lombadinhazinha assim, diferente. Se tirar do outro lado, eu vou ficar sem nada. Do outro lado, Sei não. E aí é a mesma coisa. Você perdeu uma língua, você perdeu a laringe, né, que é o órgão da voz. Consegue falar? Consegue falar porque, na verdade, a fala é a estrutura da boca, né? Língua, lábio, palato, a campainha, né? A bochecha. Mas só que você precisa produzir um outro som que não vai ser mais o produzido pela corda vocal. Então, aquele mais anasalado, né? Não, fica aquele som aquele soproso, som, né? Sim. Tem paciente que a gente trata, mas ele nunca mais vai conseguir engolir. Porque a língua não está funcionando. Até a gente deixa a língua, mas o movimento da língua da deglutição não é adequado e o paciente vai ter que ficar com a sonda para o resto da vida. Então, isso está muito relacionado até com o impacto. Eu até diria que na nossa área, o impacto maior é na qualidade de vida do paciente, nem é tanto na mortalidade. Apesar da mortalidade existir, mas de forma global, o nosso índice de cura, se você levar em consideração que 60% a 70% dos diagnósticos são tardios, a gente tem um índice de cura global de mais de 70%. Então, é um índice de cura muito alto. E aí eu não estou contando nem câncer de pele, que é muito mais, índice de cura muito maior, nem tireoide, que é praticamente 100%. Estou colocando trato digestivo alto, ou seja, boca, garganta e laringe. E a gente tem um índice de cura muito alto. Mesmo pacientes com tumores muito avançados, com o tratamento a gente consegue curar. A questão é o custo da cura desse paciente. É como eu disse, acho que ninguém para pensar o que é viver sem uma língua. O que é viver sem nunca mais sentir o gosto de um alimento. Meu Deus. Né? Você saber o que é um Não quero parar para pensar não, doutor. Sério mesmo, né? Porque realmente é muito difícil, né? Quando você para pensar, poxa, eu não vou ter mais a minha língua ali, não consigo deglutir, vou ter que me alimentar com uma sonda, né? É muito difícil mesmo quando você fala realmente nessa questão da qualidade de vida, né? Que você vai ter pós, né, esse câncer aí aparecer, né? Qual é aquele sinal do rosto assim que você deve procurar o médico? Qual assim? De câncer de pele? Tem vários sinais, né? Não, isso aqui não tem problema, ele não é cancerígeno, isso aqui ele é o mais escuro, é o claro, ou é só o médico mesmo com o seu... que vê, você pode desconfiar. Então, de uma forma simples. É bom ir. O cara que sabe, que entende. O ideal é sempre você ter a avaliação do especialista, né? Claro. É o ideal. Mas nem sempre isso é possível. Até o dia a dia, a localização, a acessibilidade. Mas, digamos assim, vamos facilitar. Qualquer sinal que seja menor que meio centímetro, 0,5, e não esteja crescendo, você pode ficar tranquilo. Passou de 0,5 milímetros, de 5 milímetros, né? O 0,5 centímetros. E ele está crescendo, aí precisa de uma avaliação. Pode não ser câncer, tá? Bom olhar. Mas seria bom ter um especialista, um dermatologista. No caso da gente também, a cabeça e pescoço, a gente está muito diagnóstico. Tanto faz ser mais escuro, mais claro, ou os mais escuros são mais suscetíveis a câncer, ou não tem diferença? Porque aí a gente vai entrar em pormenoridades, né? Sim. Mas existem exceções, então chegar a dizer, colocar uma regra... Viu o bicho crescendo? Passou de meio centímetro e está crescendo, não custa nada ir no médico, mostrar, avaliar. O senhor não é dermatologista, mas para prevenir é bom um protetorzinho solar, né? Sim. Para o sol. Para o sol, você vai evitando muito, né? E a gente criar uma cultura de proteção. Eu já vejo hoje, isso é bem salutar, porque eu digo assim, na nossa época,
na década de 90, década de 80, eu via minha mãe, minhas tias, se usava bronzeador. Ficava lá torrando até a década de 70. Sol, né? Ficar bronzeado. Até a década de 70. Eu passei óleo de avião. Pronto, era isso que eu ia falar. Meu Deus! Aqui se usava óleo de avião. Óleo de avião, Ou seja, você, além da radiação solar, você ainda usava um produto para queimar mais a pele. Nossa Senhora! E nós temos uma população muito branca aqui, né? No Rio Grande do Norte, uma questão de colonização, tudo. Então a gente tem uma descendência muito forte de português, holandês também. Você vai ali pro Seridó, muita gente, né? Com a pele mais clara, né? Pele clara, olhos claros. Né? E trabalhando na agricultura, então aí tem que proteger. E aí essa cultura você cria desde criancinha, né? Usar a criancinha a usar protetor solar, camisa manga longa, usar o protetor solar, o boné. Você vai para países que tem muita radiação como a Austrália, até 12 anos de idade, uma criança na praia que não esteja com proteção, os pais são multados. Olha! E lá nem é a cidade do sol. Pois é, nem é Natal. Nem é a cidade do sol. Então, só pra gente ter uma noção, às vezes a gente acha que é só uma questão da educação, mas você cobrar também faz parte, né? Também, né, doutor? Mas hoje a gente já vê, né? Você chega na praia, eu já vejo... É bom nem sugerir, as crianças, né? O pessoal tá doido até de taxar tudo aí. Pois é. Reforma tributária, acabouço fiscal. Homem, nem fala. Roubo do... E se possível, o ideal, às vezes eu falo, mas a menininha, o adolescente, né? O rapaz quer ali usar a sunga, o biquíni, deixa pra usar no final da tarde, depois das 4 horas da tarde. Isso. Né? Porque pega um sol mais ameno. Vai pegar o sol mais ameno, vai mostrar o corpo, do mesmo jeito, vai passear na praia. Vai se exibir na Medina, e mais sem riscos. Diminuindo a porra tá em casa saindo, né? Pois é. O pessoal gosta mesmo de meidinho, ponto, pra botar, ficar... Você é doido, não. Eu não gosto não, viu? Não sei o que é isso, não. Só de bumbum pra cima assim, tá marcando o biquíni, 4 horas da tarde é mais difícil. Pelo menos o protetor solar, a camisa manga longa. Eu depois dessa cirurgia, meu filho, já tô aqui, aqui é todo no lambuzado no protetor. Todo protetorzinho solar. Tá certíssimo. Certíssimo. Doutor, eu quero agradecê-lo. Muito obrigado, viu, por todos os esclarecimentos. Acho que ficou bem claro aí que você tem que ficar super atento, né, a tudo isso. Pergunta? Pergunte. Com relação ao Julho Verde, é? Sim, Julho Verde. Tem alguma programação? É só esse trabalho de conscientização? É mais de conscientização, né? Hoje está tendo, como hoje é o dia mundial, porque a Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço aproveitou que as sociedades internacionais de cabeça e pescoço, cirurgia de cabeça e pescoço, né, escolheram 27 de julho, junto com a OMS, para ser o Dia Mundial de Conscientização. Aí a Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço acompanhou. Pegou esse dia e aproveitou. Então vamos fazer o mês inteiro, Julho Verde, né? Pegando as ideias que deram muito certo, do Outubro Rosa, né? Novembro Azul. E aí várias especialidades começaram a fazer também a mesma coisa. Que remete a essa data, não? Dia 27? Sim. Eu não sei. Não, né? Acho que não. Desconheço se eu tenho. Acho que foi mais pegar uma data de referência, né, doutor? Mas se tem, fico devendo essa. Mas aí o dia 27 a gente pegou o mês de julho de conscientização. A ideia é mais isso aqui mesmo, a gente conscientizar. Nós já fizemos em anos anteriores, às vezes fazia eventos. Mas a gente vê que a amplitude de uma Jovem Pan não tem nem como mensurar. Do ponto de vista de você pegar e colocar um auditório com 40 pessoas, não é a mesma coisa. Está tendo um evento hoje, São Paulo do Potengi. A Secretaria Municipal de lá chamou parte da Liga e alguns profissionais foram lá para fazer um evento também de conscientização. Bacana. Mas a ideia da gente é tentar, principalmente YouTube hoje, né? As mídias não tradicionais também, mas principalmente também nas mídias tradicionais, para que a gente possa conversar e levar essa informação e cada vez Quanto mais informação a gente disponibilizar, né, doutor, melhor, né? Que aí a gente abrange mais pessoas, o pessoal fica mais consciente. Eu adoro quando vem o doutor aqui, a gente fica, né, entendendo muito mais, Edivan Martins, de tudo que acontece. Que vem aqui, no outro dia eu faço alguma coisa. Edivan tá marcando uma sessão, né? Eu ando com remédio, com AES, com antihistamínico. Vou fazer colonoscopia, já fiz polissonografia. É isso mesmo, mas porque é isso mesmo. Isso é orientação, é prevenção, né? Se cuidar. E muita gente não tem conhecimento de nada. Tem um sinal aqui, vai crescendo e você... E vai deixando, né, passar. Né, você vai deixando passar. Então... Infelizmente, a gente ainda tem essa leniência muito grande. E só... Né, é muito diferente a gente pegar público, por exemplo, no público privado para o público do SUS. Essa questão privada, o diagnóstico é muito precoce e vai muito do paciente. Já do SUS, infelizmente, pela questão educacional, então muitas vezes o paciente ele esconde a doença, né?
Porque ele tem o medo de achar que aquilo é câncer. Aí ele esconde a doença. Né? É pior, Quem procura acha. É o contrário. Né? Você tem que achar porque vai achar em algum momento. Então, teve algo diferente, passou de 15 dias, procura um especialista. Pelo amor de Deus, viu? A Liga lá atende bem, é aquela das quintas, é? Sim. Luiz Antônio. Algo importante, né? Também. A Liga, ela trabalha basicamente só na parte oncológica. Tá? Sim. E hoje, na minha especialidade, por exemplo, nós não temos fila. Então, por mais que a gente tenha um volume grande, só na cabeça e pescoço, são em torno de 1.300 a 1.400 atendimentos por mês. Algo em torno de 60 novos pacientes atendidos por semana, às vezes... E assim, a demanda, se precisar de 80, a gente vai atender 80, se precisar de 100, a gente vai atender 100. São 12 profissionais trabalhando depois dessa entrevista, pode organizar que eu acho que vai ter fila. O porém só é que, para chegar na Liga, como ela só trabalha com oncologia, precisa ser referenciada. A gente não trabalha com porta aberta. Porque senão ia chegar muito bobagem. Vai para a UPA, então? Sim. A UPA, UBS, até mesmo... Ou um médico que encaminha. Uma clínica privada, clínica popular. Teve algo, referenciou para a gente. A gente faz uma triagem online para ver se aquilo dali tem realmente a perspectiva. Não precisa ter o diagnóstico. Baixa com sintomas, às vezes fotos. Se o sintoma for específico, se o paciente chegar dizendo, eu estou rouca há um dia, aí não vai entrar. Sim. Mas se eu estou rouca há 20 dias, vai chegar para a gente. Tá? E chega muito rápido. Eu diria até que chega mais rápido do que no consultório privado. Porque lá, como a gente não tem fila, tem pacientes que entram num sistema de manhã à tarde está sendo atendido. E lá tem toda a estrutura também, né? Exatamente. Exame, maravilhosa. É um hospital de referência, sem dúvida nenhuma. A minha especialidade, a cabeça e pescoço hoje, é o terceiro maior serviço do Brasil. A gente só perde para o INCA e para a USP, o ICESP. Né? Porque aqui no estado, apesar de estarmos no estado que para o Brasil a gente é bastante pequeno, acho que é 1,2%, mas realmente a Liga cresceu muito aqui. Mas como praticamente só lá que a gente faz cabeça e pescoço, a parte oncológica, praticamente a gente tem outros serviços menores, né? Mas como lá cobre praticamente todo o estado, a gente tem um volume muito grande. Então a gente é o terceiro maior serviço do Brasil. Bom, parabéns aí. Oi? Muito bem. Não, eu tô conversando aqui com o Pedro para chamar a Gessiane, que daqui a pouquinho vai participar com a gente aqui do nosso programa também. E aí, feminina. Pois é, e ele tá me dizendo que tem mais um intervalo comercial pra gente... Eita mesmo, a conversa estava tão boa que a gente foi embora. Pois é, mas quero agradecê-lo, doutor, muito obrigada, viu, por todos os esclarecimentos, acho que é de suma importância, como o senhor disse mesmo, que a gente coloque isso para as pessoas, para que elas tenham conhecimento, para que elas, busquem esse atendimento precoce, porque é essencial, gente. Tudo que a gente fala aqui, tudo que a gente traz de informação é justamente isso. Olha, se previnam. A prevenção é o melhor remédio, é a prevenção. Portanto, a gente agradece o doutor Edilson Pinto, cirurgião de cabeça e pescoço, lá da Liga, importantíssima aqui para o nosso Rio Grande do Norte. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Alguma coisa de Fernando Pinto? Eu que agradeço a oportunidade. Não, eu brinco dizendo que a gente é de galinheiro diferente. Maravilha. Olha, 11h49.